Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. O Espírito Santo do Senhor esteja presente agora na sua vida, neste momento, neste exato momento que você está ouvindo essa mensagem. E por que eu coloquei o título nessa mensagem? Desde que começou a pandemia, Deus tem me chamado ao encontro verdadeiro com Ele, ao encontro genuíno. E eu tenho vivido esses últimos 15, 20 dias. Eu tenho sentido algo que eu nunca senti na minha vida. Então, talvez você esteja se perguntando, talvez você esteja se questionando, mas o que eu quero mesmo, de verdade, o que eu quero mesmo do fundo do meu coração, é que neste momento você convide a Ele, convide o Espírito Santo para entrar dentro de você. Eu não sei qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade. Eu tive muita dificuldade ontem, o meu dia foi muito cansativo. Eu tenho acordado cedo e eu não tô falando isso para me vangloriar, eu não tô falando isso para me achar melhor que você, melhor que ninguém, mas eu tenho acordado todos os dias, 3 horas, duas e meia, 3 horas, 4 horas da manhã, e Deus tem colocado uma chama, uma vontade de buscar a Ele, e eu tenho buscado. E ontem eu tive um dia muito cansativo, porque eu dormi muito pouco, e eu fui pro trabalho e eu tive que parar umas 3 vezes, umas 2 vezes, nem lembro de fato, mas umas 2 vezes eu tive que parar, porque eu estava quase cochilando e eu parei e pedi ao Senhor para me dar força para chegar no meu trabalho. Talvez você esteja aí se perguntando que Deus não renova nossas forças, mas Deus renova nossas forças todas as manhãs. Todas as manhãs eu tenho acordado e a primeira voz que eu tenho ouvido é do Senhor. E eu quero te convidar para vir comigo, para vir com Ele, para... Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua limitação, eu não sei o que você está passando agora, mas eu quero te falar que o caminho, Jesus, Ele é o caminho. E não precisa você se preocupar se você está pronto, você só precisa vir. Então talvez você esteja aí, eu tenho que deixar isso, também, às vezes você nem está pensando, você nem quer vir, mas eu quero te convidar mesmo assim, porque o seu corpo, o meu corpo, ele é incapaz de perceber o quanto nós precisamos de Deus. O nosso corpo, ele é incapaz, a sua mente, a nossa mente, a mente humana, ela é incapaz de entender a necessidade. E aí você pode achar realmente que eu tô louca, mas eu quero estar louca para os homens, eu quero estar na presença de Deus e eu quero muito mesmo te convidar a esse desafio. E não precisa você ir na igreja, não precisa você ir em lugar algum, e também não quero que você dê o amém, eu não quero que você fale que bênção, eu quero que você tome uma atitude como eu venho tomando. Pois muitas vezes, muito tempo eu fui uma pessoa que me achava de Deus e que era religiosa e que na verdade eu ia na igreja e eu saía da igreja pior do que eu entrava. E aí talvez os religiosos choquem agora. Teve uma vez que eu fui num encontro com Deus e parece que a minha alma, ela estava tão perdida que eu não tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro. Eu não quero aqui, nem estou aqui para blasfemar, longe de mim, que Deus retire neste momento qualquer palavra que eu for falar, que você se escandalize, mas eu prefiro que você se escandalize e tome uma atitude do que você ficar vivendo dentro de uma igreja achando que é santo, você não é nada. Eu não sou nada. Nós fomos chamados do pó e para o pó voltaremos. E se o homem entrar no coração do homem, qualquer soberba que seja, ali não está Deus. Então, se você foi numa igreja e teve um encontro com o diabo, bem-vindo. Várias vezes eu fui na igreja, pode ser que não foi lá dentro da igreja, o diabo estava talvez dentro de mim, e talvez eu não tivesse dado a oportunidade nem de ser liberto, não sei, mas eu fui em um encontro e eu voltei pior
1000 vezes. Eu não estou falando isso para você não ir no encontro, pelo amor de Deus, não é isso. Eu só quero que você entenda que o encontro, na verdade, é você e Deus. Não adianta você fazer uma oração do Pai Nosso repetida todos os dias, não adianta você ouvir uma missa, uma mensagem, falar amém e sair e continuar a sua vida. O processo de transformação é dolorido, é vergonhoso e é muito vergonhoso. E eu entrei nessa live e falei, Deus, não deixa ninguém. Na verdade, eu não quero buscar por aplausos, eu não quero buscar por aprovação, eu não quero ter a sua concordância, porque várias vezes eu tive dentro de uma igreja e várias vezes eu estive com pessoas que me queriam de fato e tinham de fato e têm de fato o Espírito Santo do Senhor, mas não conseguiram me dar o que eu procurava, porque eu procurei no homem. E eu não sei onde você está procurando, mas eu quero te convidar a procurar no lugar certo. Procura no lugar certo, e o lugar certo é a essência do Senhor. O lugar certo é a essência de Deus quando Ele te criou. E não importa o que você pensa, o que você fale, não importa, você foi chamado por Ele, você foi chamada por Ele, e não importa agora o que você está fazendo, aonde você está, qual situação você está, se você se sente pecadora, se você se sente santa, se você se sente religioso, se você se sente presidente, não importa o que você pensa, você é um esterco, você não é nada. E você pode ser sim tudo na presença de Deus. Mas primeiro tem que começar tem que começar dentro de você, porque se isso não for de dentro, não tem pastor, não tem religioso, não tem nem Jesus para fazer. Por quê, Renata? Porque Jesus veio ao mundo e ele fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa, e ele quer ter o acesso contigo, ele quer ter o acesso comigo, e para ele ter o acesso, ele não precisa fazer nada. Entenda que ele não precisa fazer nada. Tudo que ele tinha para fazer, ele já fez. E quando começou essa pandemia, Deus falou, eu quero um reset contigo, eu quero um reset contigo. E eu falei, como isso, Deus? Como isso? Eu tenho provado disso, eu tenho vivido isso, e eu vou falar para você sem vergonha, se eu não vou voltar atrás, e se eu pensar em voltar, eu quero morrer, eu prefiro morrer do que voltar. E a verdade é que não tem como voltar, porque eu sinto a transformação de Deus na minha vida. Eu quero te convidar para isso. Eu quero te convidar para isso, e hoje eu acordei, e a primeira coisa que veio na minha mente, depois de ontem eu fui dormir cansada, mas o Senhor tem falado comigo que renovaria as minhas forças. Independente do horário que eu acorde, o Senhor tem falado comigo que Ele renovaria a minha força. E Ele tem renovado. Ele tem renovado as minhas forças como eu nunca vivi. E muitas vezes eu ouvi mensagens maravilhosas, eu ouvi ministrações maravilhosas de pessoas ungidas, inclusive na igreja, mas nada entrava e transformava a minha vida. Eu só tive realmente a transformação da minha vida, e talvez você fale, não, tem 2 semanas que ela falou isso. Não importa se tem 2 semanas, o processo de Deus, quando ele começa e quando ele transforma, verdadeiramente ele transforma em 1 hora. Se você está questionando o tempo que eu estive fora, você é um religioso e precisa voltar para Deus, ou você é um acusador e você precisa voltar para Deus, e eu não me importo com o que você pensa. E hoje eu acordei e eu quero deixar aqui, e ele fala assim, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 8. Fala assim, esta é a voz do meu amado, ei-lo aí, andando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. A expectativa de Deus em você.
A expectativa de Deus, talvez você não esteja entendendo, e eu tô falando para quem está entendendo, quem não está entendendo também não precisa ouvir. Eu não quero que você, eu quero que essa mensagem chegue para a pessoa certa, que não importa a quantidade também, não importa, eu não me importo, porque se eu tivesse ouvido talvez alguma coisa que tivesse, eu não tivesse seguido a religiosidade, eu não tivesse passado tanta coisa na minha vida. Porque muitas vezes eu fui na igreja, muitas vezes parecia que as coisas, a religião, parecia que a igreja me jogava de volta do lugar que eu queria sair. E se esse for o seu caso, eu quero falar para você que ninguém é melhor que ninguém, ninguém tem mais autoridade, tem mais acesso que ninguém. Tem autoridade, sim. Tem buscado, isso é conquistado. Mas você tem o mesmo acesso. Você tem o mesmo acesso. Porque quando Deus, ele criou o homem, ele criou a sua imagem e semelhança, e ele colocou a essência dele dentro de você. E quando tudo foi dando errado, quando tudo deu errado, o pai mandou o filho, e o filho desceu aqui. E o que você fez, o que você faz, se você decidir neste momento ter um encontro verdadeiro com ele, ele vem saltando pelos montes para te encontrar. Ele vem saltando pelos montes para te encontrar. E talvez você esteja pensando, mas eu tenho que ir na igreja, eu tenho que pedir para alguém orar. Não, ele deu o acesso completo para você. Ele deu o acesso completo para você, aonde você estiver neste momento. Coloca a mão no seu coração e fala: Espírito Santo, eu aceito a tua presença. Senhor Jesus, eu confesso a ti como meu único e verdadeiro Salvador. E por mais que você esteja preocupado agora, mas o que vai ser de mim? O que eu tenho que fazer depois? Não importa. Pare de se preocupar com o final. Pare de se preocupar com o final. Muitas vezes nós vamos a alguns lugares, nós iremos a algum lugar, talvez você vá num cinema, talvez você vá na igreja, e você... Muitas vezes a gente chega, o ser humano, ele tá muito preocupado com o que vai acontecer depois, e eu quero que você, nesse momento, esvazie-se de si mesmo e não se preocupe com o que vai acontecer depois, porque o que vai acontecer depois, quem vai te guiar é o Senhor, quem vai te guiar é o Espírito Santo do Senhor. E muitas vezes nós chegamos em um determinado lugar, e foi assim também comigo. Eu estive aqui num lugar, em um drive, um tipo de drive, culto, drive-in, e eu fui com minha família, e nós chegamos no lugar, já tinha alguns carros, e eu falei, vamos lá na frente, porque eu tenho tido sede de Deus, eu tenho. E eu falei, vamos ficar na frente, né? Vamos ser os primeiros, vamos estar lá bem na frente. E aí meu filho e meu esposo, não, vamos ficar aqui, porque quando a gente for sair, fica mais fácil sair, porque não vai ter ninguém atrás da gente. E eu era 1 contra 2, e eu fiquei pensando, eu falei, se nós viemos aqui, eu falei, se a gente veio aqui, qual foi o propósito de vir aqui? Por que a gente está preocupado com o final? E por que a gente não está preocupado com o início? Por que eu não estou preocupado de ver a mensagem em primeiro lugar? Por que eu não estou preocupado em ouvir a voz de Deus e ficar o primeiro da fila? Quando alguém importante vai fazer um show na sua cidade, ou você vai em um show, num estádio, sei lá onde, de futebol, um evento importante, por que você, se é uma pessoa que você realmente quer ter acesso, por que a gente quer comprar os primeiros ingressos? Por que a gente quer ficar na frente? E com Deus, muitas vezes a gente tem falhado. E eu falei pro meu filho, pro meu marido, eu falei, por que você está preocupado com o final e não com o início? Afinal de contas, nós viemos aqui por um propósito, não foi para ficar preocupado com o final. Então eu te convido neste momento, não fique preocupado com o final. Não fique preocupado com o final.
Se entregue somente a Ele e tudo, todas as suas coisas, todas as coisas que você tem preocupado, todas as suas pequenas coisas, porque são tão pequenas. Quando você estiver num lugar que você estiver acesso totalmente a Deus, porque Ele já deu acesso através de Jesus Cristo, mas talvez você não pegou ainda o acesso, porque para você fazer um curso, para você fazer uma faculdade ou acessar um conteúdo que você queira, você precisa ter o login e a senha, e o login e a senha é Jesus Cristo. O login e a senha é Jesus, e a senha é a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus na cruz, a senha é o sangue dele. Então, para de ficar preocupado com o início e foca no final e foca no início. Então, neste momento, eu te convido, eu te desafio a entregar a sua vida ao Senhor. E eu não quero que você pense que eu tô falando para você na igreja e eu não sou religiosa, graças a Deus, não mais, eu já fui muito e muitas vezes a minha religião de ouvir uma mensagem de alguém que estava mandando ouvir uma mensagem de uma pessoa que estava realmente cheia da presença de Deus e eu só falar amém, pare de falar amém, tome uma atitude, levante do lugar que você está, o amém seu não vai te levar a lugar nenhum, isso é mais uma religiosidade. Amém, amém, não é amém. Tome uma atitude, pelo amor de Deus. Então eu falei para o meu filho, por que você está preocupado com o final e não com o começo? Então, eu pergunto para você, por que você está preocupado com o final? Por que você está querendo resolver as suas coisas, está querendo colocar suas coisas em ordem? E aí, você não tem a capacidade sozinho. E por mais que você esteja e fale, eu tenho sim, minhas coisas estão todas resolvidas, glória a Deus, eu fico muito feliz. Mas no seu íntimo, se você tem alguma necessidade de fazer qualquer coisa para se sentir melhor, eu falo que esse vazio não foi preenchido, porque Jesus, quando ele entra, ele completa como um copo enche de água e as coisas que estão naquele copo, se tiver alguma sujeira, ela sobe. Jesus é dessa forma. Se você esperar ficar santo para vir para a presença de Deus, você nunca vai vir. Se você esperar ficar pronto para vir para a presença de Deus, você nunca vai vir. Eu quero que você realmente, neste momento, se você sentiu no seu coração, você convide o Espírito de Deus, fale, Espírito de Deus, aceite, Jesus é o único e suficiente em Salvador. Isso você não depende de absolutamente ninguém, você não depende de uma igreja, você não depende de absolutamente nada, você tem um acesso. Então você vai neste momento falar, Jesus Cristo, eu confesso como único e suficiente, eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida. E agora você se desbloqueie do que vai vir depois. Do que vai vir depois, isso não importa. O que vai vir depois, isso não importa. Neste momento, eu quero que você convide ele. Se você sentir no seu coração, aonde você estiver, você fala, Jesus Cristo, eu te confesso como o único e suficiente Salvador da minha vida. E depois que você fizer isso, você vai dar a mão para ele. E a expectativa dele, ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. E quando você der a mão para ele, você não vai estar preocupada com o final de sair daquele lugar ali, porque vai ter uma multidão, porque as multidões que acompanhavam Jesus, elas queriam estar bem próximo de Jesus, e a sua preocupação agora é estar próximo dele. As outras coisas, você vai ver que vai ficar fichinha. E a expectativa dele, e hoje ele me falou isso, a expectativa dele é renovar a cada manhã o nosso compromisso com ele. E ele vai aumentando. Não pense que você vai falar isso e você já vai, já tem pessoas que vai se transformar assim. Vai, porque Deus tem pressa. Jesus tem pressa para ter comunhão e ter intimidade contigo. Ele tem pressa para isso. Mas aí hoje eu acordei e Deus falou comigo. E ele vem saltando pelos montes. É impossível você se aproximar de Deus. É impossível eu me aproximar de Deus e não ter nenhuma mudança. E agora eu lembrei aqui da mulher do fluxo de sangue. Ela só queria tocar na orla sem ninguém ver porque ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha toda
toda a religiosidade daquele povo fazia com que aquela mulher tivesse vergonha, e ela tocou como se Deus, como se Jesus não fosse perceber. E quando ela tocou as vestes dele, ela foi transformada. Foi 1 minuto, nem 1 minuto, foi 1 segundo, tocou e foi transformar. E o seu pecado não vai sujar Jesus. Jesus é santo. O seu pecado, ele não vai sujar Jesus. Pelo contrário, você vai ser limpo e vai ser instantaneamente. E você não vai depender de absolutamente ninguém, porque o véu foi rasgado totalmente de cima para baixo e você tem esse acesso. Se você não entender, nada vai te salvar. Nenhuma igreja, nenhum pastor, nenhuma oração que você acha que é a mais poderosa vai fazer diferença na sua vida. Você só precisa tomar uma decisão e tocar na orla do vestido igual aquela mulher. E quando você tocar, você vai ser transformado. Vai ter dificuldade? Vai, mas todos os dias ele vai estar saltando pelos montes para te encontrar. Ele vai te encontrar e aí você vai se empoderar de uma coisa, de uma essência que sempre foi sua, mas as transgressões, ela afasta a mim e a você de Deus, e você vai se empoderar disso, que você vai falar: como que eu nunca vi isso? Como que eu nunca senti isso? Será que eu estou ficando doida? Será que eu estou ficando louca? Nosso corpo carnal, nossa mente, ela é limitada ao que Deus quer fazer conosco, ao que Deus quer fazer na sua vida, e todas as suas preocupações que você fica achando que você precisa resolver primeiro, isso não vai fazer nenhum sentido. Que você tenha um encontro verdadeiro com Deus. E se você chegou e já ouviu até aqui, é porque você quer e você deseja. E eu vou falar: ei, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Ele está saltando pelos montes e você não vai decepcionar ele. Você não vai decepcionar ele, porque na verdade nós nunca decepcionamos Jesus. Pelo contrário, Deus sempre nos surpreende. Deus, por mais que você pense: mas eu não vou conseguir, Renata, não vou dar conta. Ei, Deus já te conhece, Deus sabe a sua limitação, só entrega para Ele. Para de carregar nas suas costas, pare de perder o sono. Ele quer renovar as tuas forças toda manhã. Você não percebe que a nossa mente, o nosso estado, talvez ele não permita a gente ter esse encontro com ele. Eu fui buscar Deus no encontro, mas eu não tinha sentido de dentro, e o encontro não fez diferença na minha vida, porque o verdadeiro encontro não precisa estar dentro de um templo, eu não preciso estar dentro de uma igreja, choque religioso, choque, porque eu fui no encontro e eu não tive um encontro, porque o encontro está na minha essência, e o véu foi rasgado de baixo para cima, e o acesso que um pastor de 10, de 30, de 50 anos tem, eu tenho, você tem, está dentro de você a essência de Deus. Só confesse a Ele como seu único e suficiente Salvador, entregue a sua vida e deixa o fluir de Deus, deixa a água de Deus, e a expectativa de Deus está aqui, ó. Ele vem saltando pelos montes, e aonde você estiver agora, que você seja impactado com essa alegria de quem vem. Imagina você chegando, uma família, algum familiar seu que viajou e passou ali, sei lá quanto tempo, alguém que você está na expectativa de encontrar, um famoso que talvez seja importante para você, que na verdade não significa nada. Nós somos e fomos criados com a mesma matéria e vamos para o mesmo lugar, e talvez aquela expectativa de alguém esperando, e quando você chega ali naquele lugar, ou alguém te esperando, ou você esperando alguém, e aquela expectativa, essa expectativa é muito pouca diante do que Deus está com expectativa sobre te encontrar. Ele vem saltando pelos montes para te encontrar. Olha a importância que você é para Deus. Ninguém é melhor do que você, ninguém pode mais do que você. As pessoas podem ter hoje o bem, mas ela está vivendo essa fase,
ela não é o que a profissão dela, ela não é o que o dinheiro dela diz que é, ela é a essência de Deus, igual a você, igual a mim, igual a você. Então parem de buscar a Deus em lugares errados. Pare de buscar a Deus em lugares errados. E muitas vezes esse lugar é dentro da igreja, porque você fala amém e a sua vida continua a mesma, não muda nada. E você se frustra e você vai para casa e você acha que esconde as coisas de Deus. E você vai e volta para a sua vida, para o seu pecado, para... eu não sou pecadora. Todos nós somos pecadores. Jesus morreu por todos nós. E aquele que fala que não tem pecado é pior. Igual aquela mulher que foi ali acusada de adultério, e quando os acusadores dela chegou e falou e mostrou que na verdade ela estava errada, Jesus pegou e começou a escrever. E quem era que tinha o pecado? Eu não estou aqui, não quero contar essa história, porque você pode ir lá e ler na Bíblia, mas que homem, que religioso continuou ali quando Jesus perguntou se alguém não tivesse pecado, que atirasse a primeira pedra. Então ninguém, absolutamente ninguém, nós somos limitados a ser santo, a totalmente santo não vai existir. Por isso que Jesus morreu na cruz, ele nasceu em santidade, porque nós, homem, não teria possibilidade nenhuma de pagar o preço pela humanidade, porque nós já fomos gerados no pecado. Quando houve o pecado no jardim do Éden, já foi plantado. Então, por mais que você não pense, não peque fazendo, você peca fazendo, como você pode estar agora julgando. Então não adianta, todos nós precisamos de Deus. E eu quero te falar que o acesso é Jesus. O acesso é a morte de Jesus na cruz, o acesso é Jesus, e o login é o sangue dele. Entenda, o login, a senha, é o sangue de Jesus. E toda vez que você não aceita isso, e eu não aceito isso, nós não estamos aceitando a redenção de Jesus. E por não aceitar a redenção de Jesus, a gente não vai ser salvo, a gente não vai ser liberto, a gente não vai ser curado. Você vai ter que abrir mão de várias coisas, mas o que você vai ganhar vai ser muito maior. E não pense você que eu tô te chamando para você abandonar seu emprego, abandonar tudo, ficar pobre e andar. Não, você vai ser muito rico, vai ser muito próspero, mas vai ser próspero, vai ser rico para investir no reino de Deus. Você vai investir nas pessoas, você vai investir. Então, se o seu coração não tiver realmente esse desejo, é porque ainda você não chegou na posição certa. Se você tem várias possibilidades de ajudar, eu não estou falando ajudar de dar alguma coisa para alguém, não, porque tudo que é dado, ele não é valorizado. E Jesus já sabia disso, quando Deus deu o seu filho, ele já sabia que não ia ser valorizado. Então não pense eu estou convidando você para doar de jeito nenhum, mas se você tiver um coração, e se a essência do Senhor já estiver acendendo dentro de você, você vai querer dar o que você tem. E o que você tem, Renato? O que você tem dentro de você? O seu conhecimento, que é muito maior do que dinheiro. A sua voz. A proclamação das boas novas. As boas notícias. É isso que você vai dar, porque é isso que você vai ter. E todas as vezes que você quiser se afastar disso, e você começar a conversar com alguém, ou você começar a assistir coisas, ou acompanhar ou seguir conteúdos irrelevantes, o Espírito Santo vai te direcionar para outras coisas que vai te preencher, porque o que você tem, o que você e eu precisamos dar, o que vem de dentro. E tem muita gente dando muito esterco, muito cocô, muita merda, porque só tem isso. Eu tô te convidando você para vir no centro, na intimidade dele, a essência dele dentro de você, através de Jesus Cristo. Eu tô te convidando para você, porque você tem o acesso a ele totalmente. O login Jesus e a senha é o sangue de Jesus. Então, se você acredita na morte de Jesus Cristo, você tem um acesso livre e você vai transbordar. Mas só transborda de Deus quem tem a essência de Deus. E quem tem a essência de Deus vai fazer a diferença nessa humanidade perdida, egoísta, egocêntrica.
Então, que Jesus faça neste momento, que ele tenha um encontro verdadeiro contigo. Pai, eu não sou nada, Senhor. Eu não sou nada, eu vim do pó, Deus. Eu sou um cocô, eu não sou nada. E você estiver pensando aí e julgando na sua mente o que eu sou pior do que isso. Eu era, mas contigo, Deus, com o teu sangue, Pai. Eu aceito a tua redenção, eu aceito a tua redenção na cruz por mim, Pai. Eu aceito, e todas as coisas que estiverem ofuscando, porque as transgressões que me afastava de ti, o Senhor já me limpou, o Senhor já te limpou. As transgressões que encobriam a nós, nos encobria, que nos afastava de Deus, Ele já tirou. E que agora, neste momento, Pai, o Senhor visite essa pessoa, como o Senhor tem me visitado, e que o Senhor a transforme de uma maneira que as pessoas, elas não vão reconhecer, nem você mesmo vai se reconhecer, nem você mesmo vai se reconhecer, porque quando eu falo, eu não fiz isso, não fui eu. Ah, não estou querendo aqui justificar o meu erro de jeito nenhum, mas eu estou falando que quando a semente, ela germina e ela estoura e nasce a árvore, ela esquece que ela era a semente, ela esquece aquilo que ficou para trás, porque você muitas vezes vai falar com alguém que foi transformado e aquilo não vai ter... Ele vai falar... Não vai nem se lembrar daquilo, e por mais que se lembre, não vai trazer nenhum sentido. Não vai fazer nenhum sentido ficar voltando atrás ou lembrando do passado. Que o seu dia hoje seja extraordinário, em nome de Jesus, e que você viva o surpreendente de Deus.